Ok. Então, como eu estava falando antes da gravação, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês lá no tópico 6. Lá no tópico da aula 6. Deixa eu alterar a plataforma aqui. Então, como eu estava dizendo antes, né, da gravação, a gente liberou a aula 6, né, antes da AP1, tá? Mas por quê? Né? Por conta do adiamento. E essa aula já estava planejada para sair no dia 7, tá? Então, de toda forma, ela saiu, tá? Só que ela não cai na AP1, até porque as provas já foram enviadas há um tempão, né, para coordenação, para gráfica, perdão. Então, não tinha como, né, saber disso. Mas, para não atrasar o nosso cronograma e as aulas mais para frente, né, a aula 10, não ficar muito apertada, para não ficar em cima da data da AP2, a gente vai liberar logo, tá? Aí quem estudou, né, quem quiser dar uma lida para não acumular muito conteúdo para depois, né, pode dar uma lida com calma, mas ela não cai na prova agora, tá? Mas a minha sugestão é, por enquanto, deixar ela de lado e depois da prova, já na segunda-feira, né, dar uma lida na aula 6 e na aula 7, né, que a 7 também vai sair na segunda-feira, mas não deixar muito tempo para fazer a leitura desses conteúdos, tá? Das 6 às 7, porque vai embolar mesmo. Então, a gente vai liberar logo, né, para quem conseguir, quem quiser ler o mais rápido possível, né, já consegue fazer isso, né, para não acumular muito. Já sabendo que na segunda-feira já vai sair a aula 7. Né? E para vocês reforçarem isso depois da prova, para que não fique muito conteúdo embolado. Tá? Mas por hora, para quem ainda está se organizando para a P1, né, continuem focando na AP1, que vai até a aula 5. Tá? Então, modelagem, branch bound e cortes de goma. Aula 5. Tá? A sexta aqui só para não embolar as coisas para outra prova. Tá certo? Aí tem o material, né, de estudo, tem as notas de aula do professor Ormeu, tem a listinha. Tem uma parte complementar, né, porque tem várias opções de apresentação de memória de cálculo, então tem todas elas compiladas aqui. A resolução só vai sair depois da prova, né? Então, né, para não forçar vocês a partirem, né, para esse conteúdo antes da prova, só para quem já estiver bem tranquilo. A videotutoria também, né, que ficou gravada, então vai estar tudo para depois da prova. Então façam a prova com calma, aí terminou, pode partir para a aula 6. E tem o algoritmo também implementado para vocês, que eu acho que eu consegui fazer no final do semestre passado, não tenho certeza. Eu consegui colocar para vocês dentro da plataforma. Então, tem o algoritmo implementado numa versão web com o exercício que está lá nas notas de aula. Tá? Depois dá para brincar aqui, pode testar os outros exercícios, né? Ele dá a solução e dá uma resposta em PDF também. Né? Breno, mas aí a gente vê com calma depois. Breno, a AD2 também é no mesmo grupo que você criou a AD1? Eu acredito que sim. Eu ainda tenho que confirmar com o professor Ormeu. Tá?
Mas ele me deu a entender que sim, tá? Que vai ser em grupo também. Se não for, aí vai ser individual, mas aí é com aqueles enunciados já corrigidos, né? Com as respostas que a gente colocou. Eu até vou tirar a sua dúvida, né, da parte de modelagem com um desses. Então, cada pessoa ou cada grupo vai ter um enunciado que já foi alocado e só tem que implementar no software, né, aquele gabarito que a gente vai ver junto, tá? Mas eu acredito que seja em grupo também, tá? Mas aí, depois da prova, eu confirmo com vocês. Então, era isso, né? A aula 6 está liberada, mas a P1 vai até a aula 5, tá? Deixa eu ver, mais alguma coisa? Acho que não. Eu vou voltar. E a Renata tinha perguntado, né? A questão da correção de questões de modelagem, né? Aí deixa eu abrir o que a gente corrigiu de vocês esse semestre. Não, ali um critério. Vou colocar para isso. Ali um critério. Então, ó. Nos dois enunciados que a gente colocou, eles tiveram mais ou menos a mesma configuração, tá? Eles tinham, né, mais de uma variável de decisão, né? A FO não altera muito, porque está dentro desses mesmos critérios aqui. E o que costuma variar são as restrições, né? Mas para os dois enunciados, a gente tinha entre 6 e 7 restrições. Então, no gabarito original, né, que eu propus e eu guiei os alunos nos fóruns, teve um desses enunciados em que era possível fazer com um grupo menos, né? Através da substituição de uma variável de decisão que eu tinha colocado para eles. Então, nos gabaritos originais, as restrições eram 7 grupos para os dois, né? Então, eles tinham mais ou menos a mesma dificuldade. Mas em um deles era possível não definir uma das variáveis, usar aquelas que a gente tinha e substituir um grupo, né, com essa retirada, retirar um grupo de restrições e a coisa ainda continuava fazendo sentido, tá? Com base nas variáveis que já existiam. Então, respondendo a pergunta da Renata se perde ponto se não achar todas? Depende. Depende se a tua escrita ela fez sentido, tá? Então, por exemplo, eu propus esse gabarito, né, desse enunciado em questão. E ao longo das resoluções, né, alguns grupos acharam uma solução alternativa. Então, tinha as mesmas premissas, mas não fez exatamente aquilo que eu tinha proposto, né, como resposta. Eles fizeram uma adaptação que ainda continuava fazendo sentido. Então, depende se o que você construiu atende todas as premissas do problema e responde tudo que ele solicitou, tá?
Agora, se for algo que foge daquilo que foi solicitado, ou se for algo que ficou faltando daquilo que foi solicitado, aí sim, perde ponto se não achar todas elas. Né? Então, olha, eu tinha 7, né? Ou 6 grupos. Eu tinha 7 ou 6 grupos. Aí eu só apresentei 3, né, como resposta. Aí sim, alguma coisa ficou faltando, porque não daria para responder a todas as perguntas daquele enunciado só com 3 restrições. Tá? Então, isso vai depender como você construiu. Então, no geral, vai ter essa configuração aqui, tá? De critérios na AP1 também. Então, variáveis, né, de decisão. Então, limitado a 20%, né? Aí a gente também consegue mexer nisso, tá? Não é só 10 ou 20%. Se for algo pouco, né, mesmo dentro do erro de uma restrição, se foi algo superficial, a gente consegue reduzir um pouco. Vocês devem ter percebido que em algumas tarefas, ao invés de 10, só foi tirado 5, né, porque tinham pequenos erros de algumas coisas que ficaram faltando, né? Texto que ficou faltando, alguma coisa que não ficou muito claro, mas deu para perceber que vocês entenderam que tinha um grupo de variáveis que fazia tal controle. Mas ficou faltando uma indexação, ou fez com índices demais, ou o texto ficou confuso. Então, isso pode variar. Né? Então, não vai ser necessariamente sempre 10 ou necessariamente sempre 20. O avaliador tem a liberdade para mexer nisso. Mas, no geral, vai seguir essa lógica. Tá? Se errar uma completamente, ou ficou faltando uma, tá? Aí é 10%. Ou se ficou faltando mais de uma, se forem mais restrições, né? Ou criou várias variáveis que não existem para o problema, aí pode ser penalizado nesse segundo critério. Então, tem essas duas, e é limitado a 20%, porque as variáveis são limitadas a 20% da questão. Né? Aí depois tem a FO, né? Que aqui depende. Se você conseguiu construir, né, alguma parte da função matemática, né, que define a tua FO, se você conseguiu detectar a direção de otimização se estava certa, né? Ou se alguns elementos ficaram faltando pelo caminho. Então, a composição da FO era totalmente de custos. Aí tinham 3 tipos de custos associados. Né? Tinham 2 custos variáveis e tinha um custo fixo. Aí ficou faltando o custo fixo. Né? Se ficou faltando o custo fixo, ou colocou sinal errado na composição dos custos. Era um custo, mas ele somou alguma coisa que não devia. Né? Então, se for só custo, é todo mundo positivo porque é custo. Então, estou somando todos os custos. Mas aí um dos custos veio com sinal negativo. Né? O aluno entendeu alguma coisa diferente disso. Então, sinal trocado, alguma composição da FO faltando, então faltando um custo fixo ou faltando algum custo variável, aí leva essa penalização a menor aqui, 10%. Né?
Agora, se ficou faltando, né, muita coisa na composição da função que define, né, o teu objetivo, aí não. Né, aí é 20%. Se fez multiplicação de variáveis, que aí torna o teu modelo não linear, aí é 20%. Aí errou a direção de otimização, né? Era composição de custo, ele fez maximização dos custos. Aí está completamente errado. Então, depende de como foi essa composição, a gente vai avaliar se alguma coisa fez sentido, né? Aí é 10%. Agora, se nada fez sentido, aí o desconto é de 20%. Tá? Só lembrando que aqui é desconto. Tá? Então, vocês começam com 100% e vão sendo descontados. Tá? Tem essa de 100% aqui, para quem, né, não fez, né, não fez nenhuma tentativa, né, ou fez algo completamente diferente do que foi solicitado. Então, já entra nesse desconto, né, de 100%. Mas, basicamente, só cai nisso quem não tentou fazer nada, né? Quem deixou ele em branco. Aí tem das variáveis, tem da FO, que é limitado a 20% também. Depois tem as restrições, né? Que aí são limitadas a 60%. Tá? Aí, aqui, a gente definiu, né, como existia essa possibilidade de escrever aquele problema com 6 grupos, a gente limitou a 6 grupos, então, se você construiu, né, baseado nas dicas que eu dei lá, então tinham 7 grupos, se você errou algum pelo caminho, não seria descontado, tá? Porque existia essa possibilidade. Tá? Então, às vezes depende, pode ser que a gente coloque extratos maiores, então, cada grupo é 20%. Então, isso depende, né? Se o professor meu construir, ele pode construir de um jeito diferente, ele pode mandar para mim, olha, Breno, é assim que a gente vai corrigir. Tá? Então, em cada correção, essa parte das restrições vai vir diferente. Aqui foi nesse critério, né, porque as restrições, até para as duas questões, tinham mais ou menos a mesma dificuldade. Tá? Então, a dificuldade também varia. Então, se vocês pegarem de outro semestre, vocês vão ver, às vezes está dividido pelo grupo. Então, tem um grupo de restrições que é mais complicado, que é mais difícil, ele vai valer, né, uma parte maior da pontuação. E outras mais simples, né, por exemplo, a declaração de variáveis, que é simples, ele pode valer menos, pode valer 5%, pode valer 10%. Então, vai depender do problema, tá? Mas sempre limitado, né, a um total de 60%. Então, pode vir, né, todas valendo, né, todos os grupos de restrições valendo o mesmo peso, né, então 10% cada uma, limitada a 60%. Alô, alô? Peraí que deu conexão perdida aqui. Alô? Está produzindo ainda, Breno. Voltou? Tá bom. Então, pode ser... eu posso ter mais grupos, mas ter um desconto, né? Cada extrato valer mais, então ele considera erros de até 3 grupos, tá? Eu já vi acontecer isso. Tá? Eu tenho 5 grupos, né, de restrições que definem aquele problema. Mas ele só permitir erros de até 3, e cada um deles ser descontado 20%. Então, pode acontecer isso também.
E eu acredito ser por isso também que uma boa parte dos alunos acaba não tentando fazer, né? Porque tem esse problema da variação, né? Nas restrições. Mas o que eu recomendo é assim, tem que tentar pelo menos alguma coisa, né? E as minhas recomendações é, olha, leu, entendeu mais ou menos o que o problema está pedindo? Tenta fazer pelo menos as variáveis, né, de decisão, que é um pouco mais simples. Então você, olha, entendeu o que é para controlar? Sei quais são as entidades mais ou menos do problema, né? Então, olha, eu sei que eu vou precisar de variáveis binárias, eu vou precisar de algumas binárias e uma contínua, ou não, vou precisar de todas contínuas, da maioria contínua, e vou precisar de uma binária para fazer um controle de um setup ou para computar custos fixos. Então, né, tentem fazer pelo menos isso, que aí, com essa lógica, pelo menos do controle, né, esboçando as variáveis de decisão, você consegue ter tentativas em variáveis de decisão, que aí, né, tem uma garantia de pontuar até 20%. E a FO também costuma ser mais simples para vocês. Então, pô, eu sei que a direção é de maximização, se for para computar um lucro, né? Ou então, se eu tiver que maximizar uma variável em particular, ou não, se for para minimizar custo, né? Esse meu problema está muito na cara que é minimização de custo, ou de tempo, ou de distância. Então, as FOs costumam ser mais simples para vocês. Então, tendo alguma ideia de quais variáveis são, dá para tentar construir alguma FO. Então, tem pelo menos 2 tentativas valendo 20% cada uma. Então, dá para pontuar até 40%. Né? Só com essa tentativa rápida, breve. E, além disso, para conseguir garantir mais algum pontinho, né, eu sempre sugiro ir lá nas restrições e fazer pelo menos a declaração de variáveis, né? Que aí vai te garantir 5%, às vezes 10%, pelo menos uma tentativa dessa. Então, olha, eu sei quais variáveis são, né? Eu tenho algum palpite delas. Pô, sei que eu tenho variáveis contínuas, sei que eu tenho variáveis binárias, tenho alguma inteira também. Aí lá na declaração de variáveis, lá embaixo, você vai dizer, olha, o x e j, né, é real positivo. Né? O yj, ele é binário. E o z e j é inteiro. É inteiro positivo. Né? Então, só com essas definições lá no final, já vai te garantir aí, né, estar na briga, né, de 40% a 50% da pontuação dessa questão. E eu confesso a vocês que a parte das restrições, ela é mais difícil mesmo. Vocês costumam errar mais, sim. Mas tentando fazer isso, pô, não, Breno, olha, eu tenho mais confiança na parte de solução de PPIs. Então, eu vou fazer primeiro branch inbound, depois eu vou fazer cortes de Gomery, e o tempo que sobrar, eu tento fazer essa. Aí, assim, show, perfeito, né? Então, tenta fazer aquilo que você treinou mais, que está mais tranquilo, mas nas variáveis, nas questões, na questão de modelagem, tenta pelo menos fazer isso que está nessas dicas, né? Tenta esboçar alguma variável, né? Ou algumas, né? Porque na maioria das vezes é mais de uma variável, né? Então tenta fazer pelo menos uma, tenta esboçar alguma parte da tua FO, né? Porque se ficar incompleta, dá para pontuar talvez 10%, né? E não esquece de colocar a declaração de variáveis, né? Que aí pelo menos vai te salvar, né, pelo menos 5%
nesse processo. Então, isso ajuda, né? Ajuda a pontuar mais. E no finalzinho aqui, né, alguns alunos até me perguntaram, né, que algumas tarefas foram penalizadas pela desorganização. Desorganização também faz parte do critério de avaliação do professor Ormeu, tá? Então, desorganização também é. Aí, tudo isso aqui, né, as penalizações estão somando 100%, tá? Agora, com esses OBS aqui, aí passa disso. É claro que ninguém vai ficar com nota negativa, mas esses outros pontos nessas observações são penalizações extras, que eu inclusive, comentei, tá? Na maioria dos grupos em que eu vi as resoluções, e eu indiquei, falei, olha, a parte generalizada e a parte aberta estão juntas, tá? Isso deixa a tua tarefa desorganizada. É critério de pontuação também, tá? Então, ali, né, nas correções das ADs e como a gente vai corrigir nas APs, é com base nessa régua aqui, tá? E desorganização faz parte. Então, tenta colocar, começa pelas variáveis, depois a FO, depois as restrições. Não coloca tudo muito embolado, uma restrição para cima, outra para baixo. Você começa nas restrições, apresenta as variáveis depois, a FO pelo caminho. Então, assim, tenta fazer mais ou menos como a gente apresenta para vocês, tá? Que eu vou mostrar agora com base em um dos gabaritos que a gente colocou. Mas antes disso, o outro OBS é algo extra, né? Então, aqui são estratégias que são sabidamente ineficientes. Então, são restrições, né, que sejam redundantes. Então, você apresentou um grupo de restrições e apresentou outro que tem o mesmo propósito, tá? Aí talvez você não caia na penalização de erro de um grupo, mas caia nesse aqui. Então, apresentou restrições redundantes, variáveis desnecessárias ou redundantes, que ser redundante é diferente de criar outras variáveis erroneamente, tá? Ou não criou. Então, isso depende. Pode ser que não caia aqui, pode ser que caia no outro critério, tá? Aí isso só corrigindo lá na hora para a gente ver aquilo que se aplica, tá? Algumas estratégias que são ineficientes, são ineficientes de modelagem, também tem a ver com o aperto das tuas variáveis. Então, por exemplo, já é sabido que é mais eficiente fazer uma conexão entre as variáveis, né, delas uma a uma. Então, por exemplo, é mais eficiente você fazer... Vou colocar aqui o texto. É mais eficiente você fazer, por exemplo, um x e j menor ou igual a um y, né, para cada i, para cada j, do que você fazer um somatório, aí eu já vou dar dicas aqui do software que a gente vai usar, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar para o texto. Vai deixar? Não deixar. Vou ter que apagar. Bom. É mais eficiente você fazer uma ligação, né, desse tipo, x e j para um y i, né, com o i no conjuntão i, né, para cada i dentro do conjunto i,
cada J dentro do conjunto J. É mais eficiente escrever assim do que você escrever isso daqui, né? A soma de todo I, né? A soma de todo I no I. Então, eu estou somando I, eu estou fazendo x1, J mais x2J mais x3J mais x4J mais x, né? Mais x NJ, né? O enésimo elemento dentro do conjunto I, menor ou igual a YI. Então, é isso. Então, isso é menos eficiente que o anterior. Né? Então, apresentações tipo essa, elas são menos eficientes. Né? Mas aí, raramente, a gente aplica esse segundo critério. É mais, por exemplo, nas tarefas, quando dá tempo da gente conversar sobre isso. Né? Que aí vocês têm um pouco mais de calma, né, para fazer as tarefas. Eu não costumo ver aplicação muito desse segundo critério, não, tá? Só quando é de restrições redundantes mesmo. Aí, você colocou 2 grupos de restrições que fazem a mesma coisa. Né? Aí, o segundo sequer existe, né? Não era para estar ali. Aí, cai nesse segundo. Mas esse tipo de estratégia ineficiente, ele é um pouquinho mais rápido. Tá? Mas existe isso, tá? Então, já é sabido que esse e o primeiro é mais eficiente do que esse segundo, né? Aqui para lembrar que é o J e J. Que é mais ou menos a sintaxe do software que a gente vai usar, né? Mas aí não se aplica, pouco se aplica em provas essa questão aqui. Mas é um exemplo, tá? De estratégia menos eficiente. Aí, o que mais que eu estava falando? Aí agora eu vou colocar para vocês o que é padrão, né? Então, deixa eu colocar um exemplo do que a gente colocou de gabarito. Vamos pegar, deixa eu ver esse daqui. Que é o que tem com 6 ou com 7. Não, isso é com 7 mesmo. Mas tá bom, pode ser. Vou colocar para você. Então, reforçando, aqui a gente pediu explicitamente para generalizar, tá vendo? Forma algébrica geral. Aqui a gente pediu explicitamente. Né? Então, algébrica, né, que é com os dados do problema, que a gente chama grosso modo de aberto, e a generalização. Tá? Em provas, eu nunca vi, tá? Desde 2018, eu nunca vi pedir em provas de generalização. E, a priori, é para não fazer, tá? Não é para generalizar. É para escrever com os dados do problema. Então, em APEs, é para escrever a formulação algébrica, né? Entre aspas, aberta. Então, com os dados do problema. Eu já peguei várias tentativas de generalização, tá? E elas nunca foram boas, tá? Então, fica essa recomendação para não tentar. Os dados estão ali, o apoio visual vai facilitar vocês na escrita, né, das restrições. Então, tentar fazer muito rápido, né, contando com o tempo, né, o tempo pressionando vocês, mas o estresse da prova, alguma coisa, né, pelo caminho pode ficar. Então, a minha sugestão é não tentar, tá? Esse tipo de abordagem. Nem tenta generalizar. Só se tiver explícito na prova. Aí sim, olha, escreva a formulação algébrica geral. Aí sim, pediu,
aí tem que ser esse. Mas eu nunca vi, tá? Então, evite. O que eu vejo, né, esporadicamente, é algum aluno tentar fazer, aí a aplicação dos critérios tem que mudar, porque tem as generalizações também. Pode ser que que os parâmetros apresentados antes precisassem de ajuste, então ele pode ficar levemente diferente, aí a gente também não, se tiver faltando, né, as informações dos parâmetros, não dá para deduzir muito aquilo que vocês fizeram, se as premissas forem diferentes. Então, premissas diferentes, descrições dos parâmetros faltando, então, assim, só dificulta mais a correção e acaba dificultando mais também a nota para vocês. Então, a minha sugestão é, por favor, não façam, tá? Escrevam a formulação com os dados do problema, tá? Para não passar por isso. Aí aqui é de AD, né? Não importa tanto. Aí era esse enunciado dos geradores. Então, o padrão de resposta é esse daqui, né? Conjuntos é opcional, né? Conjuntos é opcional, né? Tanto que vocês não viram, né, critério lá falando sobre conjunto, né? Mas todos os outros são, né? Variáveis, FO e restrições são obrigatórios. Então, o padrão de resposta e a organização também, né? Por consequência, é essa. Apresenta primeiro as variáveis, né? Que aí como funciona, né? Você vai atribuir, né, um símbolo, né, para cada variável. Aqui os símbolos são o x, o y e o s, né? Então vocês vão atribuir um símbolo que representa a sua variável de decisão, tá? E ela toma algum tipo de decisão, que aí vocês têm que descrever para a gente. Então, olha, existe a minha variável x, tá? E a decisão que ela toma é quantidade de energia produzida em megawatt pelos geradores do tipo I no período J. E se eu atribuo índice na minha decisão, né, por consequência, eu tenho que aplicar a indexação na minha variável. Então, não é só o x, né? Então, é o x indexado. Então, é x e j. Então, x com os índices I e j. Porque isso representa, né, a parte textual, que é quantidade de energia produzida em megawatt pelos geradores tipo I no período J. E tem que lembrar da indexação também aqui, né? E aqui fica mais fácil dizer que Izinho pertence a Izão, Jzinho pertence a Jzão. Ou se você não tivesse colocado conjuntos, você ia dizer aqui, ó. Vou colocar o texto aqui. Se você não tivesse colocado conjuntos, o certo aqui é I igual... Peraí, que está faltando. I igual aos valores que o I pode assumir. Então, o I pode assumir 1, 2 e 3. Né? E o J, os valores que o J assume. Então, 1 até 5. Tá? Então, se você não nomeou os conjuntos do teu problema, você tem que fazer a indexação, né? Ainda assim, com Izinho, Jzinho, mas dizer quais valores ele pode assumir. Porque isso daqui é basicamente a mesma coisa. Só que eu evito, né? Eu ganho tempo ao invés de ficar escrevendo os elementos do conjunto, só indicando a qual conjunto ele pertence. Então, Izinho pertence a Izão, Jzinho pertence a Jzão, a gente escreve menos texto na solução, tá? Aí aqui tinham 3 variáveis, né? Então, se fizesse variáveis que não existem, né? Ou se tivesse faltando variável, seria penalizado. Deixa eu ver. A Renata está aí? Não, né? Saiu, né?
Mas não importa, depois ela assiste lá na... Ela assiste na reprise. Então, só a tentativa já vai garantir alguns pontos para vocês, né? Então, vale a pena, pelo menos, esboçar alguma variável, né? Ou algumas, e a tua FO, né? Aí, seguindo, né? O padrão da FO, né? É a direção de otimização, né? Que aqui foi de mínimo, né? Porque minimiza custo. Então, de mínimo. E a função matemática, né? A equação matemática que define a tua FO. Né? E aqui tem uma composição diversa de custos, né? Aqui tem o custo de operação, né? acima do mínimo, né? Depois tem um custo, acho que é variável também, acho que é um custo variável de execução, né, para cada gerador, né? E depois tem um custo fixo de setup de ativação, né? De início, né? Por exemplo, de ignição, né? Então ele estava desligado, ele ligou, ele tem um custo para ligar, né? E tem um custo para permanecer ligado. Então tem 3 composições de custo aqui. Então ficou faltando uma, né? Se ficou faltando uma ou foi pouca coisa, aí só desconta 10%. Ou não, foi mais de uma, ficou um custo muito incompleto, aí pode ser que parta para 20. Ou fiz multiplicação de variáveis aqui, né? Eu fiz um x, um 1 vezes um y, um 1 aqui, que não faz sentido, torna esse problema não linear. Aí vai ser automaticamente descontado em 20%. A direção era de minimização, colocou maximização, aí errou por completo, né? Aí é 20% também. Então tem algumas variações do que pode ser penalizado. Mas tenta entender direitinho, tá? Para si mesmo, assim, fiz correndo para conseguir garantir alguma pontuação, né? E aí vem a parte mais difícil, que são, né, os grupos de restrições que vão definir o teu problema. Vai variar de problema para problema, né? Aí, o que pode mudar é assim, olha, a dificuldade, né, de cada grupo. Então, olha, esse grupo 1, ele tinha 5 restrições dentro dele, mas era uma restrição simples, né? Era pequena e até simples. A 2, ela também é simples, era uma ligação, né, de variáveis, que é a 2 e a 3. Mas tinham mais, mas era simples, então só ia dar mais trabalho. Então, ele só era mais longo, mas dava para fazer essa generalização leve aqui, né, para vocês ganharem tempo ou espaço, né, na folha de resposta de vocês. A 4 também, 5 restrições, né? Mas se tivesse alguma um pouco mais difícil, ela poderia valer mais. Mas, no geral, né, a pontuação foi a mesma, até porque eram 7 e a gente só corrigiu 6 das 7. Né? Então, número de geradores e a declaração. Então, a minha sugestão é, olha, consegui fazer as variáveis lá, então, olha, eu sei qual decisão que eu estou tomando e eu sei mais ou menos o tipo de decisão, né? O tipo de decisão vem nessa R7 aqui, que é geralmente a última que a gente apresenta. O tipo de decisão, essa é uma decisão inteira, que é essa primeira. Olha, o tipo de decisão. Essa ela é contínua, né? Está no campo dos reais. Então, real positivo, né? Melhor dizendo, real não negativo, né?
Então, x e j maior ou igual a zero. A segunda e a terceira são decisões do tipo inteira, né? Inteira positiva, né? Mas o correto é inteiro não negativo, né? Porque o zero também conta. E a última é a decisão binária, né? A tua variável assume valores 0 ou 1. Então, os tipos de decisão vêm aqui. Se é inteiro, binário ou real. Então, é só colocar no final. Já vai garantir aí entre 5% a 10%. Tá? E a formalização da tua resposta é essa. É nessa estrutura. Então, também para não ser penalizado em organização. Tá? Então, o padrão de resposta é esse, exatamente igual a esse gabarito que a gente colocou para as ADs. Né? Então, é esse formato de resposta. E tem essas dicas extras, né? Se ficou muito... tentei fazer as outras, não deu muito tempo para pensar, eu entendi mais ou menos a estrutura dele, né? O que eu faço? Faz as variáveis, a FO, e a declaração de variáveis lá no final, que aí vai te garantir, né, entre 40% a 50% dessa questão, para você brigar, né? Não, eu ainda posso errar alguma coisa nesses 40% a 50%? Pode, mas aí você está brigando, né, com pelo menos metade ali, né, para conseguir a pontuação de pelo menos metade daquela questão que talvez você nem fosse fazer. Tá? Então ficam essas dicas, né? Eu falei mais na aula passada das outras questões, né? Aí ficou faltando dar uma atenção na parte de modelagem, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Marcelo perguntou, fazer a prova em até 90 minutos, só é possível quando é mestre ou professor? Não, tem gente que consegue, tá? Tem alguns alunos que conseguem, sim. O Pablo colocou, no branching bound, como eu faço para saber qual equação eu uso junto com a disjunção, a partir do nodo raiz? Como eu faço para saber qual equação eu uso junto com a disjunção a partir do nodo raiz? Deixa eu ver se o Pablo está aqui ainda. Tá, o Pablo está. Então, Pablo, como que a gente vai saber? Vai ter que olhar para o espaço de solução que você construiu, tá? Aqui você está perguntando, né, basicamente, como que a gente chega naquela resposta que o gabarito coloca, né? A solução está na interseção com a equação tal e a disjunção tal, né? Isso, né? Então, ali, eu até falei na aula passada, aquilo é um gabarito extremamente resumido, tá? Extremamente resumido. Não dá para se guiar a tua resolução, né, com base naquilo. Aquilo é como se fosse um sumário, tá? Você só vai conseguir se guiar naquele gabarito com a tua solução do lado. Então, é um checklist ali. Então, olha, eu fiz aqui, né, fiz todas as minhas... Fiz todos os meus gráficos, né, ou fiz um só grandão, e eu tô checando se o meu desenvolvimento foi correto, tá? Então, ali é para checar se o teu desenvolvimento foi correto. Ele está muito enxuto. Então, para saber, né, como que faz? Você vai plotar o teu gráfico
em R2, tá? Vai desenhar as disjunções, né? Vai colocar a disjunção que define o nodo que você está. E o que vai dizer qual é a resposta, como está lá no gabarito, olha, a solução está na interseção entre essas duas equações. Tá? Como que você chega nisso? Você chega nisso de duas formas. Ou com o teu gráfico, né, com o espaço de solução que define aquele nodo, você vai chegar na resposta pelo gradiente do teu problema, né, pelo gradiente da FO, que aí ele vai te dar diretamente qual que é o ponto de máximo, qual que é o ponto de mínimo. Ou se você não fizer pelo gradiente, você vai ter que resolver, que aí eu falo a grosso modo, né? No teu espaço de solução, onde ele forma bicos, né? Então, se eu tenho um triângulo como espaço de solução, você vai ver cada ponto, né? Cada extremo do triângulo, então cada ponto dos 3 pontos. Você vai ver cada par ordenado desses pontos, né? Tem um par ordenado x1, x2. Então, de cada ponto, você vai substituir o valor de x1 e x2 na FO e vai ver o valor do z. Então, para cada ponto, você vai calcular um zzinho, né? Aí, para cada valor de z, você vai computar, então, z do ponto 1, z do ponto 2, z do ponto 3. Se o problema for de maximização, você vai escolher o maior. Né? O maior é o melhor daquele problema de maximização. Então, a solução vai estar no maior ponto. Tá? No maior z. No ponto que tem o maior z. Se for de minimização, é o contrário. Então, a resposta não vai ser direta. Tá? Ela só vai ser direta se você fizer pelo gradiente. Aí, deixa eu colocar um exemplo para você aqui. Eu acho que eu tenho... que eu fiz no semestre passado, está um pouquinho melhor. Vou pegar o gabarito do exercício 3. Deixa eu ver, acho que está em listas. Lista 2, né? Acho que é esse aqui. Então, tem aqui, tá vendo? Aí, nos gabaritos, vai estar sempre assim, olha, a solução já está aqui, tá? A solução está nessa interseção, né? Está nessa equação com essa equação. Né? Só que aqui eu já resolvi. Eu fui lá e desenhei. Eu preciso desenhar. A solução é pelo método gráfico. A gente só não vai pedir que vocês coloquem uma infinidade de gráficos na folha de resposta. Mas no rascunho vocês vão ter que fazer. Tá? Na folha de resposta, que eu indiquei para vocês na semana passada, é só a árvore. Tá? Só a árvore. Para corrigir, a gente só precisa da árvore. Mas para desenvolver, você precisa plotar, você tem que desenhar. A solução é pelo método gráfico. Tá? Aí como que eu faço? Ou eu vou checar, né? Foi o Pablo que perguntou. Ou eu vou checar cada ponto aqui, né? Cada região em que formou bico, né? Que aí são esses pontos em preto. Então, olha, eu tenho uma interseção nesse ponto preto, eu tenho uma interseção nesse ponto preto e eu tenho uma interseção nesse ponto preto. Tá? Esses dois mais afora aqui,
eles são obrigatórios para você plotar. Então, você já sabe que aqui o ponto C ele é 3,5, 0, porque você precisou plotar. Tá? Então, você já sabe que o par ordenado é 3,5, 0. E do ponto A, você também já sabe que o ponto A é 0, 2,5, porque você precisou plotar, né? O 2x1 mais 2x2 maior ou igual a 11, 3x1 mais 2x2 maior ou igual a 5. Então, você já teve que colocar esses extremos. O único que você não sabe é o ponto B ainda, tá? Que aí você vai ter que, pela interseção da R1 e da R2, você vai chegar no ponto B. Você vai ter que calcular, né, pela solução de um sisteminha linear. Aí você vai chegar no ponto B, que é 0,2 e 2,2. Então, vai ficar faltando a solução de um ponto que, por um método ou outro, você vai ter que resolver esse sisteminha. Mas você tem duas opções. Você tem calcular o Z. Então, ó, você vai ter que calcular o Z do ponto A, aqui, tá? Z do A, Z do B e Z do C, tá? Aí, como calcula? Vai substituir o valor de x1 e x2 na FO. Eu não lembro qual que é. Ela está escrita aqui? Não está, né? Deixa eu ver se eu consigo inferir aqui. É 49 quintos? Será que dá? Deixa eu ver lá na listinha. Vai ser mais rápido. A direção é de minimização. Gradiente 5, 4. Então é 5x1, 4x2. Né? Então, eu vou substituir, né? Minha FO é Z igual 5x1 mais 4x2. Aí eu vou substituir. Então, ó, o meu Z de A vai ser 5 vezes 0 mais 4 vezes 2,5. Né? Então, meu Z de A vai dar 5 vezes 4, 20. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10, né? Então, meu Z de A vai dar 10. O meu Z de A deu 10. O meu Z de C, né, que é outro ponto extremo que eu já tenho que calcular a priori, né, é 5 vezes 3,5 mais 4 vezes 0. Que aí dá 3,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. 17. Né? E o Z de B, que aí eu vou ter que, antes de chegar em 0,2 e 2,2, eu vou ter que resolver o sisteminha, né? O sisteminha linear das duas equações que eu tenho, né? 2x1 mais 3x2 igual a 7 e 3x1 mais 2x2 igual a 5. Tem que resolver esse sisteminha, eu vou chegar em 0,2 e 2,2. Aí eu vou substituir. 5 vezes 0,2 mais 4 vezes 2,2. Aí vai dar 0, 2 vezes 5, 5 vezes 2, 10, vai 1, 1. Então, 1 mais 4 vezes 2,2. 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8, 8,8. 8,8 mais 1, 9,8. Né? Então, aí agora eu sei o Z de cada ponto. Z de A, Z de B, Z de C. O problema é de minimização. Né? Ficou faltando aqui. Ficou faltando botar lá em cima. É de minimização. É minimizar Z.
Então, dentre os valores de Z que eu tenho para cada par ordenado, né, do ponto A, ponto B, ponto C, eu vou pegar o menor, porque ele é de minimização. Então, a solução de PL desse nodo, né, do nodo 0, que é a relaxação do PPI, está no ponto C, está no ponto B, que é 9,8. Então, a solução é 9,8. É o Z vale 9,8, que aí é o Z da solução, né? É o Z da solução da RPL, não do PPI. E o par ordenado de solução é 0,2, 2,2. Tá? Aí sim, aí eu vou chegar na solução em que, na resposta, a gente só botou a solução direta. Olha, é essa aqui. Mas para chegar nessa aqui, eu preciso fazer esses passos. Tá? E esse é um dos passos. O outro passo é, eu só vou calcular depois o ponto B. Tá? Por que eu só vou calcular depois o ponto B? Porque primeiro eu vou olhar para o gradiente. Tá? Quem que é o gradiente? O meu gradiente é a FO, são os coeficientes que multiplicam x1 e x2 na FO. Então, eu vou apontar primeiro meu gradiente. Então, ó, o x1 está sendo multiplicado por 5. Então, eu vou olhar para o 5 em x1. E depois eu vou olhar para o 4 em x2. Então, o meu gradiente está apontando ao mesmo tempo nessa direção. Então, é onde eles confluem, né? A interseção onde x1 vale 5 e o x2 vale 4. Então, ele aponta nessa direção. Tá? Então, o meu gradiente aponta nessa direção. Se ele aponta nessa direção, na direção da seta, tá? Na direção da seta, ele aumenta. Na direção contrária da seta, ele diminui. Tá? Por que eu sei isso? Porque quando ele vale 0, né? Quando x1 e x2 valem 0, meu gradiente vale 0. Tá? E se eu aumento, se é positivo, né? Olha, se o meu coeficiente que multiplica x1 é positivo, o coeficiente que multiplica x2 é positivo, se eu aumentar de 0 para 1 para qualquer um, né? Ou para x1 ou para x2, ele aumenta, ele sai de 0, né, para mais que 0. Então, ele aumenta, né, à direita e acima. Então, na direção da seta que eu apontei, ele aumenta. Só que o problema é de minimização. Então, eu tenho que ir na direção contrária. Né? E como que eu vou chegar na resposta, né, exatamente que a solução do meu problema é no ponto B? Como? Eu olho para a seta, vou colocar meu lápis ou a caneta perpendicular à seta, que é basicamente esse carinha em azul aqui, tá? Que eu passei. Eu tracei o gradiente, a curva de nível, onde Z vale exatamente 20. Então, olha, onde Z vale exatamente 20, vocês conseguem perceber que ele é perpendicular à setinha que eu tracei? E cada curva de nível vai ser sempre perpendicular a essa seta. Então, eu não preciso calcular nenhum outro ponto que eu já tenha calculado, sequer esse ZA e ZC aqui. Eu não preciso calcular. Com a direção do gradiente e andando perpendicular à seta, eu vou chegar, né, no meu ponto de mínimo ou meu ponto de máximo, dependendo do problema. Aqui é ponto de mínimo. Então, eu sei que lá, né, conforme eu subo, o meu gradiente, a minha solução aumenta. Né? E se eu volto, se eu vou para mais perto do zero, ele diminui. Então, eu vou voltar. Então, do 20 que eu tracei como referência aqui, eu vou voltar. E eu vou voltar, aí ele vai voltando aqui, tá vendo? Ele primeiro vai bater no ponto C. Então, ó, o ponto C, ele ainda é o maior que eu tenho. Eu não tinha ponto nenhum, né? Porque eu estava vindo lá de mais infinito, não tinha ponto nenhum, porque não teve fronteira. A primeira fronteira foi no C. Então, o C
ele ainda é o maior ponto que eu tenho. Aí eu vou continuar descendo, porque o problema é de minimização. E eu vou descendo perpendicular. Aí, se eu for perpendicular, o próximo ponto vai bater no ponto A. Então, olha, bateu no A. Então, eu tenho o A, mas eu ainda tenho mais um ponto, ainda tenho mais uma fronteira. Aí eu continuo. Aí a última fronteira é o ponto B. Então, se a última fronteira é o ponto B, e eu estou descendo, né, eu estou na direção contrária do gradiente, então o ponto B é ponto de mínimo. E eu não preciso calcular nenhum outro mais. Eu não preciso calcular nem o Z do A, nem o Z do C. Eu só preciso calcular o Z do B. Tá? O Z do B. Mas o Z do B, eu ainda não sei, porque eu não sei o valor de par ordenado do B. Porque eu ainda não calculei. Aí agora sim, eu não preciso calcular nenhum outro ponto, tá? Só preciso calcular o Z do B. Para calcular o Z do B, eu tenho que resolver esse sisteminha aqui. Né? Isso aqui, ó. Que é 2x1 mais 2x2 igual a 11. 3x1 mais 2x2 igual a 5. Eu tenho que resolver esse sisteminha aqui, tá? Para poder chegar no par ordenado do B aqui, né? Na interseção entre essas duas igualdades, né? A gente resolve na igualdade, mas é uma desigualdade, né? A gente resolve para chegar no ponto. Aí sim, eu vou resolver e vou chegar no par ordenado, já está calculado, que é 0,2, 2,2. Aí, para saber o valor da solução, é só substituir direto, que a gente já fez. É exatamente o Z do B. Tá? Só que o contraste que eu estou tentando mostrar para vocês é, olha, se eu não consigo fazer isso pelo gradiente de maneira rápida e fácil, não foi simples para mim entender isso, aí eu vou ter que pegar cada figurinha, né, que foi fatiada várias vezes, eu vou ter que calcular o Z de cada ponto dessas fatias. Então, eu posso ter um triângulo, posso ter um quadrilátero qualquer, eu posso ter um polígono com qualquer configuração, tá? Ele pode estar todo fatiadinho, então vai depender, eu posso ter vários pontos. Se eu não fizer pelo gradiente, eu tenho que calcular o Z de cada ponto. Então, de posse do Z de cada ponto, eu vou escolher aquilo que o enunciado pedir. Se o problema for de minimização, eu vou escolher o menor Z. Se for de maximização, eu escolho o maior Z. Ou não. Não, Breno, eu acho que é conta demais, eu vou perder tempo. Pelo gradiente, eu vou fazer numa figura só grandona, o gradiente vai estar sempre apontando naquela direção, eu consigo achar mais rápido. Então, eu já vou direto na solução sem precisar calcular nada demais, né? Que é o que a gente fez aqui. A gente já caiu direto no ponto B. Aí, pode parecer para vocês que deu praticamente na mesma, porque a gente só tinha duas desigualdades. Tá? Só tinha a R1 e a R2. Agora, se eu tivesse uma R3, uma R4, eu ia ter várias outras interseções em que eu ainda não fiz a conta, né? Eu não cheguei no valor do par ordenado para cada interseção dessa. Porque aqui eu só tenho duas desigualdades. Se eu tiver uma terceira, eu vou ter que calcular o par ordenado de cada ponto. Se eu tiver uma quarta, aí eu vou ter que calcular a interseção, né? Eu vou ter que resolver esse sisteminha que era só para 1, vou ter que resolver para 2, para 3, para 4, para N. Tá? Então, se eu tiver mais restrições no teu PPI original, você vai ter que fazer isso mais vezes. Então, se o problema for maior, faz mais sentido resolver pelo gradiente, que aí você só vai calcular os extremos, né, que são as interseções do teu polígono, né, do teu espaço de solução, com a origem em x1 e em x2, que aqui são os pontos A e C, né, esses são obrigatórios para você construir a tua região viável.
Agora, se você tivesse outros pontos pelo caminho, se você tivesse mais um ponto aqui, aí você teria que calcular, você teria que resolver esses sisteminhas aqui, todos esses, para chegar num par ordenado aqui, né? x1, x2 aqui, né? Ia ter x1, x2 aqui. Aí aqui teria outro x1, x2 aqui. Outro x1, x2 aqui. Depois ter x1 linha, x2 linha aqui. Você tem que resolver, achar cada par ordenado para depois substituir, né? Num Z, aqui eu falei C, né? Num Z de D e num Z de E, tá? Então, se o programa tiver mais restrições, vai dar mais trabalho, tá? Tem que fazer isso. Mas aí, eu repito, vai depender do que vocês, né, conseguiram fazer até hoje, o que conseguiu ficar mais claro. E é de cada um. O que eu posso dizer é, a maioria dos problemas que caíram em prova tem duas desigualdades e as de integralidade, né? Então, duas restrições e a integralidade, x1 e x2 inteiros, né? Mas já caiu em prova com 3 restrições, né? Que aí uma boa parte dos alunos não conseguiu fazer, porque achou que era regra ter só duas desigualdades, né, num PPI ou num PPL. Não é regra, tá? A maioria dos exercícios realmente tem duas desigualdades. Tá? Nada impede de ter 3, nada impede de ter 4, nada impede de ter 20. Tá? O procedimento é o mesmo, e é o procedimento que vocês viram aqui, mas é o procedimento que vocês viram em PO1. Tá? Isso daqui não era nem para a gente estar perdendo muito tempo. Tá? Mas é o procedimento simples, solução de problema de PL pelo método gráfico. Agora, o que vocês precisam ganhar aqui é velocidade, porque vocês vão ter vários subproblemas de PL para resolver na prova. Tá? Então, se for mais difícil, se não ficou claro como que é a lógica pelo gradiente, né, que eu fiz aqui em talvez 1 minuto e meio explicando, dá para fazer muito mais rápido que isso, é só apontar ele. Se não ficou claro, não tem problema, não faz por ele, mas vai ter que fazer pelo outro, né, pela outra possibilidade, que é obter cada par ordenado, substituir na FO e ver qual que é o melhor. Né? Maximização maior, minimização menor. Mas, obrigatoriamente, tem que fazer um dos dois, senão você não consegue resolver. Tá? Então, é isso. E isso não precisa constar na tua folha de resposta. Isso tem que estar no teu rascunho e a gente só vai corrigir de vocês a árvore. Tá? Só vai corrigir a árvore. O Pablo está aí ainda? Tá, Tânia? Tá beleza? Entendeu? Ficou claro? Maravilha. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente ainda tem uns 20 minutinhos aí, um pouquinho mais. O Cristiano, com relação a essa questão de folha de resposta e rascunho. Diga. Durante a prova, quem ministra costuma sinalizar para jogar o rascunho fora. Sim. É bastante comum, sim. Inclusive, por isso que a gente está... desde do semestre passado, a gente está indicando colocar as informações mais importantes
que são essas que a gente está indicando, né? Na folha de resposta, tá? Então, é o que a gente já está fazendo desde o semestre passado, que é aquilo que a gente vai corrigir, tá? Então, em questões de branching bound, a gente vai corrigir a árvore. Então, você pode fazer tudo que for necessário, tá? Essa ladainha toda aqui minha, escrita aqui, os gráficos, vai ficar tudo lá no teu rascunho. E você só vai colocar na folha de resposta a árvore final, tá? E aí, mesmo que eu queria anexar esse rascunho por algum motivo, mas não deixaram, rasgaram, jogaram fora, não tem problema, tá? Porque mesmo que você coloque o teu rascunho, né, como se fosse folha de resposta, a gente vai corrigir a árvore, tá? A gente está tomando esse critério desde o semestre anterior, acho que desde o final do semestre retrasado, que já aconteceu mais de uma vez esse tipo de coisa. Então, né, para que todo mundo tenha a correção igual, né, de forma isonômica, a gente vai corrigir a árvore final de todo mundo, independente se você colocou mais informação ou não. Se você colocou tua folha, anexou folha de rascunho, se fez gráfico na prova, não importa. A gente vai corrigir a árvore final, que é isso daqui, tá? A árvore final. A árvore final tem que ter os limites, né? Limite inferior, se o problema for de minimização, que é esse o caso, tá? Isso daqui é um limite inferior, que ele está embaixo, né, do teu nodo. Se fosse problema de maximização, esse valorzinho ia estar em cima. Aí é um limite superior, tá? Tem que ter as desigualdades que definem cada subproblema de PL. Então, isso é uma desigualdade que define o nodo 1, tá? Isso é uma desigualdade que define o nodo 2, tá? Então, eles guardam essa relação. Então, isso tem que constar, tá? O que mais? As indicações das podas têm que constar. Isso é uma indicação de poda. Isso é uma indicação de poda. Isso é uma indicação de poda. E isso é uma indicação de poda. Tá? Então, houve poda. E além da indicação de poda, o motivo da poda. Olha, isso é uma poda por inviabilidade. Isso é uma poda por otimalidade. Isso é uma poda por largura ou qualidade. Tá? Então, é isso que a gente vai corrigir. Nada mais que isso. Você pode até querer anexar alguém, deixar você botar o teu rascunho ou fazer a prova inteira, né, fazer esse passo a passo todo aqui na tua folha de resposta e ficar um negócio imenso. Você pode fazer, mas sabendo, tá? A gente já está avisando de antemão que a gente vai corrigir a árvore final. O que importa é a árvore. Porque para todo mundo a gente vai corrigir a árvore final. É isso. Agora, se ele pedir gap, ele pediu gap. Aí o gap você vai colocar embaixo. Né? Olha, a letra B é a árvore. Está aqui, letra B é a árvore. Aí na letra C ele pediu algum gap. Aí você coloca letra C, gap. Né? Aqui a letra C, né, por acaso ele pediu a ilustração nodo a nodo. Por isso que a letra C está aqui. Então, exceto se ele peça, ilustre nodo a nodo o espaço de solução após a inserção das desigualdades. Aí vai ter que fazer esse negócio monstruoso na folha de prova. Mas não é isso que acontece, tá? Não é isso. Aí, ele vai pedir para resolver usando alguns critérios e no máximo que ele pede a mais é um gap de alguma natureza, tá? Calcule o gap de RPL. Ou então, se não terminou, calcule a distância entre a melhor solução possível. Aí é um gap dual da vida. Tá? Então,
um gap dual em algum momento, ou na primeira solução candidata, ou na segunda, ou depois de algumas iterações. Então, tem várias coisas que ele pode pedir. Mas, geralmente, ele pede gap. Né? Ele pede a árvore final e o gap. Vocês só vão ser obrigados a fazer isso aqui, a colocar as ilustrações, se ele pedir explicitamente na prova, tá? Que é como está aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, só se tivesse assim, ó. Letra C. Ilustra a região viável antes e após a inserção de todas as disjunções. Todas. É aquilo que a gente está fazendo lá. Então, por isso que tá. Nunca vi isso em prova, tá? O que eu vejo é geralmente assim, olha. Calcule o gap de programação linear. Então, não. Calcule o gap dual num dado momento, ou calcule gap dual iteração a iteração. Aí é só você colocar depois, letra E, o gap é tanto, 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 né? Nesse ponto e no outro ponto. Que aí é mais ou menos no padrão que está aqui, ó. No padrão que está aqui acima, ó. No slide 1, tá vendo? Letra E, quando ele pede gap, ele pode pedir gap em todas as iterações. Quero que você calcule em todas. Né? Aí você pode fazer assim, ó, que é da letra E. Então, ó, por regra, sabe-se que não se calcula gap dual até que haja solução inteira corrente. Né? O que isso significa? Não se calcula gap até que você tenha uma solução incumbente. Né? Sinônimo para solução incumbente é que não se calcula gap até que você encontre a primeira solução candidata a ótimo. Tá? Então, solução candidata a ótimo, tá? É um sinônimo para solução incumbente. A diferença é que quando a gente chama de solução incumbente, é a solução corrente. Então, olha, e eu posso atualizar ela em vários momentos. Tá? Então, olha, achei uma, né? Achei a primeira. A primeira foi 3. Aí eu achei outra, né, que é melhor. Só que quando eu uso o termo outra, que é melhor, na solução incumbente não faz sentido, porque é sempre a incumbente é sempre a melhor. Eu estou sempre atualizando ela. Então, era 3 e virou 4. Então, vai ser sempre a solução incumbente. Mas eu prefiro usar o termo solução candidata ótimo, que eu acho que fica melhor na cabeça de vocês. Então, olha, quando eu encontrar minha primeira solução inteira, aí sim, daqui eu posso começar. Tá? E eu posso achar outras soluções inteiras que sejam análogas à que eu tenho. Então, eu posso achar um Z valendo 3, achar outro Z valendo 3, mais um Z valendo 3, e depois achar um Z valendo 4, depois achar um Z valendo 5, e ele pode melhorar, né? Se o problema for de maximização, no caso. Então, eu posso ter várias soluções candidatas a ótimo, mas elas também vão corrigindo. Então, eu só chamo de solução candidata a ótimo a corrente. Tá? Por isso que eu coloco esse textinho a mais aqui no gabarito para vocês, que é sempre a melhor. Então, a solução incumbente é sempre a inteira melhor que eu achei. A candidata a ótimo também, né? Vai ser sempre a melhor. Só que ao longo desse trajeto eu vou achar várias. Mas você tem que lembrar, se o problema for de maximização, a corrente, né, a incumbente, vai ser sempre a melhor. A candidata a ótimo vai ser sempre a maior. Tá? Independente de quantas eu achei. Só que quando eu falo essa lógica de gap, costuma ficar confuso. Então, por isso que eu prefiro usar o termo, né, ou a primeira solução candidata a ótimo. Então, só se calcula gap até que eu tenha encontrado a primeira solução candidata a ótimo.
ou esse textinho aqui que, né, funciona melhor, até que haja solução inteira corrente, né? Então, até eu achar a primeira solução inteira. Então, põe esse textinho, olha, não se calcula gap até que haja, que aí vale para os nodos anteriores, né? Que aqui eu acho que é o 0 e o 1. Aqui. E quando eu encontrar a minha primeira solução candidata, né? Ou quando eu encontrar a primeira solução inteira, aí eu posso calcular gap. Aí eu posso colocar aqui, olha, nos nodos 3 e 4 não tem alteração, porque eu fiz nodo a nodo, né? Não tem alteração. E eles valem tanto. É isso daqui. Aí, nos nodos 2 e 5, que é a sequência correta, né? Vai do 0 para o 1, do 1 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 2, do 2 para o 5, do 5 para o 7, do 7 para o 8, do 8 para o 6. Aqui é busca em profundidade. A sequência correta é essa. Então, ó, eu fui do 0 para o 1, terminei o 0, não se calcula gap, porque no 0 eu não encontrei solução inteira. Fui para o 1. Para o 1 não encontrei solução inteira, não se calcula gap. Aí eu fui para o 3. Aí no 3 tem, porque ao final do 3 eu encontrei a solução que me dá o z igual a 3. Então dá para calcular gap. Aí eu calculei, deu 66, deu 67%, né? Deu 6667. Aí eu fui para o 4 e não houve alteração, né? Aí aqui é importante. A partir do momento que você encontra a sua primeira solução inteira, você tem que tomar 2 cuidados, né? Que é, daqui para frente, o gap só se altera em 2 condições. Tá? A primeira condição é a mais óbvia, essa é a solução incumbente melhorar, né? Ou seja, se você encontrar uma solução inteira melhor que a atual. Então, que aqui é 3, eu posso achar 4, né? E o máximo é 5, né? E a gente não chega a 5. Então, ele pode melhorar. No problema de maximização, aumentar, né? E no de minimização, diminuir. Então, o gap só vai se alterar em 2 condições. A mais óbvia, se a tua solução melhorar. Tá? E a outra é se o teu limitante degenerar. Tá? Se o teu melhor limitante degenerar. Ou seja, né, o maior valor possível, existe essa alteração quando o teu melhor valor possível não pode mais ser alcançado. Tá? Isso acontece em 2 hipóteses, que é quando eu explorei todos os seus nodos filhos, tá? Ou se eu podei, né? Então, eu explorei e podei. Tá? Então, as podas já garantem isso, mas a exploração dos nodos filhos também, tá? Degenera. Então, se vocês repararem aqui, ó, nos nodos 3 e 4, não houve alteração, por quê? Né? Porque o melhor limitante era 5, não houve alteração quando eu fui para o 4. E a solução corrente também não houve alteração porque foi 3. Tá? Então, ao final do nodo 3, ao final do nodo 4, não houve nem alteração da solução candidata, nem do melhor limitante na árvore. Mas quando eu chego no final do nodo 2, aí eu tenho alteração do melhor limitante na árvore. Porque quando eu termino de explorar o nodo 2, significa que eu explorei os nodos filhos do nodo 0, né? Que são os nodos 1 e 2. Então, o nodo 0, que valia 5, não é mais atingível aqui. 5 já não é mais possível. Tá? Então, o melhor passou a ser o limitante do nodo 2, que é 14 terços. Então, houve alteração do gap porque o melhor limitante na árvore mudou. Passou a ser 14 terços. A solução incumbente não. Continua sendo 3. Aí eu continuo. Aí fui do 2 para o 5, não alterou nada também. Aí eu fui para o 7. Aí no 7 teve alteração, porque eu explorei o nodo 7 e encontrei uma solução melhor. Então, a solução incumbente foi atualizada, né? Ou seja, eu encontrei uma solução candidata a ótimo melhor. Ela melhorou, né? Ela aumentou no problema de maximização, foi para 4.
Então, eu atualizo o meu gap dual. Eu tiro 3, passa a ser 4 e recalculo. Então, passou de 66 para 55, 55, 56, aí ao final do nodo 7 passou para 16, 67. Né? Aí eu fui do 7 para o 8, não teve alteração, ao final do 8 eu fui para o nodo 6. No nodo 6 eu teria alguma alteração, mas ao final do nodo 6 eu não tenho mais para onde ir. Então, quando eu termino a exploração na árvore, não tenho para onde ir, então não faz sentido ter distância para melhorar. Então, a distância é 0, porque eu terminei. Eu não tenho mais para onde ir. Eu já encontrei. Tá? E é 4. Então, não tem para onde eu ir aqui. Então, quando eu termino a exploração da árvore, né, ou seja, quando eu estou no último nodo, não tem mais para onde ir, o gap ao final da exploração desse nodo é 0. Tá? E isso é o que costuma ter de diferente, né, além da árvore que vocês têm que colocar para a gente. Então, se pedir gap, pode colocar nessa configuração, se ele pedir todos os gaps. Né? Olha, eu quero o gap de todas as iterações que você fez. Pode acontecer. Tá? Mas ele geralmente pede o gap em algum momento. Então, ele fala, olha, ao final da terceira iteração, né? Qual que é o gap dual? Né? Qual que é se eu parasse aqui distância, eu estaria de uma possível solução melhor. Né? Aí é gap dual. Ou então, não, que nesse caso seria o critério de parada que ele colocou. Né? Olha, eu quero que vocês calculem 4 iterações completas, né? Então, 5 nodos completos. Aí, se a árvore não estiver completa com 5 nodos, vocês podem parar, mas eu quero que vocês calculem a distância de uma possível solução melhor. Né? Aí é o gap dual naquele momento, ao final da última iteração que ele pediu. Mas ele pode pedir em outros momentos. Ele pode pedir, olha, quero que você calcule gap dual quando você encontrar a sua primeira solução candidata ótima, né? A sua primeira solução incumbente, quando você atualizar ela. Ó, na primeira atualização de solução inteira, eu quero que você calcule gap dual. Né? Então, não, na segunda eu quero que você calcule. Né? E por aí vai. Ele pode pedir no momento que ele quiser. Ou então não, não sendo critério de parada. Ele pode pedir em todas, como essa que a gente fez. Ou então pedir numa específica, sem ser solução inteira. Olha, quero que você calcule gap dual para mim no nodo 2. Quero no nodo 2. Né? Ou na 7ª iteração. Ele pode pedir quando ele quiser. Que vocês vão ser capazes de determinar como a gente fez aqui. Tá? Só tem que se atentar na sequência que vocês fizeram, né? Qual é a solução inteira corrente, né? Se existe, né? E qual é o melhor limitante na árvore naquele momento. Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. Aí, as questões de branching bound têm um padrão, né, bem claro de resposta, é esse que a gente colocou. As de modelagem também tem um padrão bem claro, que é aquele que a gente viu agora, né, no comecinho da aula. Deixa eu colocar para reforçar. Que é esse daqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Que é esse daqui, né? Variáveis, né? Ó. Variáveis, FO e restrições. Esse é o padrão de resposta para modelagem. Aí pode fazer generalizações leves. Eu peço para evitar, né? Mas pode fazer, se a coisa for muito grande, pode fazer. Para ganhar tempo. Por exemplo, aqui, né? Que seriam aqui seriam 5 vezes 3, 15, né? Tem 15 restrições. Então, só tenta indicar
uma lógica para generalização, né, para a gente ver se vocês entenderam. Aqui ainda fez mais sentido, né? Como os valores são iguais, então deu para generalizar tranquilo. Né? Então, ó, todas as restrições têm essa configuração. É um x e j maior ou igual a um coeficiente fixo, 850, vezes o y e j. Então, fiz primeiro para 850, então travei nesse parâmetro de 850, para a unidade 1. Aí na unidade 2 é fixado em 1250, está aqui. E para o 3, 1500. Então, uma lógica de generalização, tá? Para ganhar tempo, para não ter que fazer às 15, né? Essas que são menores, aí se puder evitar, né? Porque ó, é bem simples, ó, 5 restrições, tá? Tem um somatório com 3 elementos, tá? Termos independentes, então essas é bom evitar. Mas essas que são muito grandes e têm padrões fixos, dá para generalizar levemente assim, tá? Dessa forma que está aqui. Isso pode fazer. Essas outras também, tá vendo? Elas têm a mesma estrutura, então pode fazer essas generalizações leves para ganhar tempo. Isso é permitido. Igual aqui. E na última também pode fazer assim, tá? Então, tudo isso que está no gabarito é permitido fazer. E não pode fazer uma generalização de uma linha só, aí vai considerar como se fosse a formulação generalizada, e que não é isso, tá? Os dados têm que aparecer do problema. Então, o padrão é esse. Agora, as de corte costumam variar. Então, vai ser estritamente o que ele pediu no enunciado, tá? Aí, um exemplozinho rápido para vocês, antes da gente terminar, já que está em cima. É a lista 2B. Lista 2B. Vou colocar para vocês verem aqui. Então, se ele pedir, vocês têm que colocar na folha de resposta estritamente o que ele pediu. Então, por exemplo, olha, letra A, gere o corte de Gomory correspondente à linha de maior parte fracionária do tableau. Então, eu quero o corte. Então, eu quero só a resposta final, o corte. Então, o corte pode ser esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. O corte pode ser. Aí eu não estou falando que é a resposta não, tá? Eu só estou dando um exemplo fictício aqui. 2/3 de S1 mais 1/3 de S2, S2 maior ou igual a maior ou igual a 1/3. Então esse é o corte, tá? Eu quero essa resposta lá na tua folha de prova. E as contas que você fez para determinar quem tem maior parte fracionária, o desempate, como que você chegou nas porções não negativas do corte de Gomory, não importa. É a resposta. A resposta tem que... Então, questão, sei lá o que, letra A, o corte. A gente vai corrigir o corte, tá? Aí na letra B, ó, determine o corte em termos das variáveis originais. Aí não importa o algebrismo que você vai fazer, não interessa. Eu quero o corte em termos das variáveis originais. Aí vamos supor que seja 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 5, sei lá. Tá? É a resposta final. É estritamente o que ele pedir. Aí aqui tem outras opções também, tá vendo? Insira o corte e reotimize. Aí se for isso, se for insira o corte e reotimize através do algoritmo dual simplex, aí é o tableau final, tá? O tableau final é o tableau ótimo depois da aplicação do algoritmo. Aí é estritamente como está lá no gabarito dessa lista, tá? E é assim, cadê? Cadê o gabarito? Gabarito 2B. Aí é assim, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? Exercício 1, eu quero o corte. O corte está aqui. Letra B, eu quero
a resposta em termos, eu quero o corte em termos das variáveis originais. Está aqui, o corte em termos de x1 e x2. Letra C, eu quero que você insira o corte da letra A no tableau e reotimize pelo dual simplex. A resposta é a resposta final, é o tableau reotimizado, está aqui. Né? Como é que eu sei que o tableau está reotimizado? Como que eu sei? Eu sei porque eu não tenho, né, variável que é candidato a sair da base. Né? Aqui não precisava estar tudo... Opa! Não precisava estar esses carinhas aqui. Né? São esses daqui. Eu não tenho candidato a sair da base, porque todos os valores de solução são positivos. Se são positivos, é critério de otimalidade no dual simplex. Então, aqui eu sei que está reotimizado. Aí, só que a resposta é esse tableau final. Então, você fez lá no teu rascunho, fez as operações, né, de saída e de entrada, entrou nesse tableau lá, só vai copiar esse tableau na letra C. Olha, esse é o tableau reotimizado que você pediu. Está aqui, né? Assim mesmo. Esse é o padrão de resposta para questões desse tipo. Aí na letra D lá, ele pede para refazer se não for inteiro. Aí tem que refazer tudo de novo. Tem que fazer a letra A, B e C, né? Que aí eu não fiz aqui para não perder muito tempo. Alguns alunos tinham pedido na semana passada, tinha falado que não ia dar tempo, né? E a prova adiou. Aí deu para fazer pelo menos esse aqui da C. Mas não ia dar para fazer tudo. Aí eu fiz isso, coloquei pelo menos a questão 1, né? Aí tem a 2. A 2 eu só coloquei as letras A e B para não perder muito tempo, tá vendo? Mas aí tem que fazer também, tem que reinserir o corte, botar no tableau, como eu fiz na questão 1 aqui, na letra C, tá? Tem que fazer para todos. Isso pode cair na prova, tá? Também faz parte do conteúdo da prova, que é reotimizar pelo dual simplex. Então é isso, os padrões de resposta para todas as questões que podem cair são esses, tá? E a gente só vai corrigir isso. Mesmo que você... quis colocar, eles deixaram botar o rascunho na prova, no envelope das provas, né? No malote das provas, não importa. A gente vai corrigir esses padrões aqui. E eu estou deixando, né, por escrito, né, esses padrões que eu fiz, né, para vocês, e narrados em vídeo, que a gente vai corrigir só isso. Então, não adianta, tá? Mesmo que conste lá, a gente vai corrigir de todo mundo igualmente as respostas finais, que são essas, tá? Para que fique nivelado para todo mundo uma correção só. Tá? Aí alguém conseguiu colocar o rascunho e do outro o rascunho foi rasgado porque a orientação do polo é rasgar. Então, assim, para a gente não ter mais esse tipo de problema, a gente está adotando os padrões de resposta daquilo que a gente vai corrigir. Então, os padrões são esses. Se não ficou muito claro, né, está gravado aqui, revisem com calma, vejam o que é padrão de cada coisa, para vocês colocarem só isso, sabendo que é isso que a gente vai corrigir. Beleza? Mais alguma pergunta antes da gente fechar? Alguma consideração sobre a prova? Não? Tranquilo? Então, beleza. Tá? Uma boa noite a todos. Boa semana e uma boa prova para vocês. Não esqueçam, tá, do material para desenho. Tá? Régua, par de esquadro e caneta ou lápis colorido. Tá? Porque isso vai facilitar a solução
dos problemas de branch inbound, tá? Mesmo que não, né, que a gente não vai corrigir, que isso não vai para a folha de resposta, isso ajuda muito na elaboração do processo, tá? Então não esqueça, material para desenho e calculadora, pode levar calculadora, tá? Então, por hoje é só. Agradecer vocês que ficaram até o final, o pessoal que participou. Uma boa noite para vocês e boa prova.